Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Bom, nós estaremos dando sequência aos conteúdos agora através dos vídeos e através dos roteiros de estudos, né? E hoje nós trataremos do capítulo 3 do livro de vocês, cujo assunto é, na primeira parte, revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. Bom, as revoltas nativistas, quais são as principais características delas? As principais características das revoltas nativistas estão relacionadas ao fim da União Ibérica. Ou seja, essas revoltas elas ocorrem como consequência da retomada do poder de Portugal. Bom, o que acontece? Após Portugal conseguir retomar sua independência em relação à Espanha, Portugal vai ficar com poucas colônias sob o seu domínio e vai, de certa forma, fazer muita força, fazer muito esforço para conseguir manter o seu controle sobre a colônia brasileira, né? Controlando impostos, trazendo companhias de comércio e tentando reafirmar os limites da linha do Tratado de Tordesilhas. Então, tudo isso está relacionado à questão das revoltas nativistas. Bom, as revoltas nativistas, elas têm como principal característica o quê? A não intenção da luta pela independência do Brasil. Os conflitos referentes às revoltas nativistas estão relacionados à questão das disputas regionais, né? Após Portugal retomar o controle sobre o Brasil já não era o mesmo, tinha passado por um longo processo, né, de exploração dos holandeses, né, a questão do aumento do poder dos bandeirantes na região de São Paulo, tudo isso já vinha acontecendo no Brasil e Portugal, ao tentar retomar o controle, vai ter, né, um enfrentamento desses grupos, né, ou os descendentes desses grupos que se desenvolveram durante o período da União Ibérica. Bom, dentro disso, então, as revoltas nativistas elas têm como característica o quê? As disputas entre diferentes grupos dentro, né, do Brasil e, né, essas disputas estão relacionadas também à resistência das medidas que a coroa portuguesa vai tentar implementar no Brasil. Já as revoltas emancipacionistas, elas ocorrem já no século XVIII e elas vão ter como característica o quê? A questão das ideias iluministas influenciarem os seus principais líderes. Ou seja, o que eram essas ideias iluministas? A luta por liberdade, a discussão, né, da figura do poder centralizado, as ideias republicanas, os três poderes. Então, essas revoltas emancipacionistas, elas vão ter, né, essa influência do iluminismo, que é muito presente tanto na independência dos Estados Unidos quanto na Revolução Francesa, como eu já devo ter falado para vocês em sala de aula. E essas revoltas emancipacionistas elas vão ter como característica também a luta pela independência. A independência de quem? Do Brasil, no caso. Então, as duas principais revoltas emancipacionistas são Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Essas duas lutas emancipacionistas, que são as principais, têm algumas diferenças entre si que nós vamos abordar ao longo da nossa aula, certo? Mas antes da gente entrar nesse mérito das revoltas emancipacionistas, nós vamos pontuar algumas características, alguns elementos das revoltas nativistas. Bom, a primeira revolta nativista, né, vocês vão acompanhando aí no livro de vocês. A primeira revolta nativista é a Aclamação de Amador Bueno. A Aclamação de Amador Bueno ela ocorre, né, na região de São Paulo e a data dela é muito próxima ao final da União Ibérica, ou seja, um ano depois. O fim da União Ibérica ocorre em 1640, a Aclamação de Amador Bueno em 1641. Bom, a galera da região de São Paulo queria ter mais autonomia e por isso eles vão, né, tentar aclamar, eleger um camarada chamado Amador Bueno para se tornar a liderança da localidade. Uma das características dessa revolta, dessa disputa, é que, né, obviamente, após o final da União Ibérica, tinham pessoas, né, do Brasil do outro lado da linha do Tratado de Tordesilhas,
assim como também tinham pessoas que eram, né, do lado espanhol, habitando, circulando o território brasileiro. Então, dentro desse período aí da questão da aclamação do Amador Bueno, existiam os espanhóis naquela região e eles tinham interesse de permanecer ali por causa do número de habitantes naquela área, então poderia se comercializar algumas coisas naquela região, então os espanhóis não queriam sair dali. Então, existem estudos de historiadores que apontam que espanhóis também ali naquela região tinham interesse de colocar o Amador Bueno como uma espécie de líder naquela localidade para eles obterem vantagens e o direito de permanecerem naquela região. Então, o Amador Bueno é aclamado pela população, inclusive espanhóis, porém a coroa portuguesa rapidamente vai agir e o Amador Bueno, vendo que a batata estava assando para o lado dele, ele vai voltar atrás. Bom, então esse conflito é um conflito que é resolvido de maneira mais rápida, o que não acontece em outras revoltas nativistas. Por exemplo, a revolta de Beckman. A revolta de Beckman ela acontece na região do Maranhão, Pará, e a principal característica dela é a disputa de religiosos com locais. Durante ali esse período, foi colocada uma companhia de comércio na região e essa companhia de comércio não estava levando escravos de origem africana para aquela região. Como eles não estavam tendo, como os comerciantes, os senhores, né, fazendeiros, a galera que produzia, né, através do latifúndio naquela região não estava tendo escravos, eles começaram simplesmente a capturar indígenas. E uma das forças que mais combatiam a escravidão indígena no Brasil nesse período eram os jesuítas. E os jesuítas vão começar a contestar, né, essa escravidão indígena que estava sendo utilizada naquela região. Com isso, eles vão contestar a aclamação, a colocação dos irmãos Beckman no poder. Os irmãos Beckman foram colocados por esses senhores, né, que estavam escravizando indígenas, colocaram eles no poder e os jesuítas vão apontar, né, essa eleição dos irmãos Beckman para a coroa portuguesa, contestando essa aclamação. Então vai haver uma disputa entre os jesuítas e, né, os senhores de terra naquela localidade, e por fim a coroa portuguesa vai destituir esses dois indivíduos dos seus cargos, né, como dirigentes da localidade, e vão controlar o conflito. Então é uma disputa dentro ali da aclamação de Amador Bueno pela questão da escravidão indígena. Bom, Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas ela vai resultar na divisão da capitania de Minas Gerais. Né? Após a descoberta do ouro pelos bandeirantes, vai haver um grande número de pessoas chegando de Portugal e de outras áreas do Brasil para morar, para explorar aquela região das Minas Gerais. Os bandeirantes, por sua vez, eles vão reclamar porque eles foram os caras que descobriram, né, o ouro e a prata, e agora eles estavam tendo que se sujeitar a pagar pela permissão de explorar aquela região para esse pessoal que estava vindo de fora, no caso, principalmente os portugueses. Então vai haver uma disputa entre os bandeirantes e os portugueses que tinham acabado de chegar naquela região para explorar o ouro e a prata. Moral da história, esses portugueses eles vão ser taxados como emboabas devido às suas botas, algo que os bandeirantes já não usavam pela questão, né, deles estarem ali já habituados com o terreno, com as características culturais. Então os bandeirantes eles vão taxar, né, os portugueses de emboabas, o pessoal que usa essas botas, né, aplumadas. Inclusive esse nome emboaba é de origem indígena. Então os bandeirantes e os emboabas vão ter uma disputa, né, pelo domínio daquela região, e após a morte de vários bandeirantes, a coroa portuguesa vai interferir na disputa e vai dividir as áreas em parte de São Paulo e parte de Minas Gerais. A parte de São Paulo vai ficar com os bandeirantes e a parte de Minas Gerais vai ficar com os emboabas, certo? Bom, dentro disso nós temos também, né, dentro desse contexto de revoltas nativistas, nós temos a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates é uma disputa entre os comerciantes de Recife e os senhores de engenho
de Olinda. Os senhores de engenho de Olinda, eles tinham poder político, mas eles deviam grana para os comerciantes, os mascates de Recife. Para impedir que esses comerciantes ganhassem autonomia, eles vão justamente invadir a vila de Recife para tirar essa autonomia política dos mascates, dos comerciantes de Recife. Bom, dentro disso a coroa portuguesa, através da capital de Salvador, vai enviar um reforço para a região ali, de Pernambuco e vai combater os senhores de engenho de Olinda nessa tentativa de tirar o poder do pessoal de Recife. Então, esse conflito vai ser conhecido como Guerra dos Mascates e é uma disputa entre os comerciantes de Recife e os senhores de engenho de Olinda. Certo, galera? Bom, último ponto, Revolta de Filipe dos Santos. A Revolta de Filipe dos Santos também é conhecida como Revolta de Vila Rica. E a Revolta de Vila Rica, ela tem como característica o quê? A reclamação das pessoas da vila que habitavam a Vila Rica, chefiadas pelo Filipe dos Santos, na questão dos impostos, a questão do ouro, que no caso o ouro e a prata que eram extraídos naquela região deveriam ser repassados para a coroa portuguesa 20% do que foi extraído por cada uma dessas pessoas, ou seja, um quinto, a quinta parte desse ouro e dessa prata. Isso vai causar uma revolta muito grande, porque as pessoas obviamente queriam ter mais riquezas e essa quinta parte prejudicava muito o interesse de algumas pessoas. Imagina, o cara extraiu, sei lá, 3 gramas de ouro, aí tem que passar 20% para a coroa portuguesa, o cara ia ficar com pouco. Então as pessoas da localidade de Vila Rica vão se indignar com esse imposto e vai haver justamente uma repressão da coroa portuguesa naquela região para combater os revoltosos que eram liderados pelo Filipe dos Santos. Então, gente, as revoltas nativistas, como eu já falei no início do vídeo, elas têm como característica o quê? O conflito entre os habitantes ou a revolta da galerinha do Brasil reclamando dessa questão de impostos que eram colocados pela coroa portuguesa. Acho que ficou claro, né, galera? Bom, evoluindo para as revoltas emancipacionistas